Boa noite, muito bem-vindos a todos. Vamos começar com André Luiz no livro Agenda Cristã, um livro psicografado por Chico Xavier, e o capítulo de hoje, Lembranças Úteis. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos os deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Muito bem, isso mesmo. No Livro dos Espíritos, falando sobre a formação dos seres vivos, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem essa existência nova em novo globo. A química nos mostra, essa é uma nota de Kardec, a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições necessárias. A menor perturbação nestas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, assim, nesses germes, um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo. A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso, corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Vamos continuar então com a biografia de Kardec do livro O que é o Espiritismo. A pedido dos espíritas de Lyon e de Bordeaux, Allan Kardec fez em setembro e outubro uma longa viagem de propaganda, semeando por toda parte a boa nova e prodigalizando conselhos, mas somente aos que lhe pediam. O convite feito pelos grupos lioneses estava subscrito por 500 assinaturas. Uma publicação especial deu conta dessa viagem de mais de 6 semanas, durante a qual o mestre presidiu a mais de 50 reuniões em 20 cidades, onde por toda a parte foi alvo do mais cordial acolhimento e se sentiu feliz por verificar os imensos progressos do Espiritismo. A respeito das viagens de Allan Kardec, como certas influências hostis houvessem espalhado o boato de que eram feitas às expensas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sobre cujo orçamento, igualmente, ele sacava de antemão todos os seus gastos de correspondência e de manutenção, o mestre rebateu assim essa falsidade.
Várias pessoas, sobretudo na província, haviam pensado que os gastos com essas viagens corriam por conta da Sociedade de Paris. Vimos-nos forçados a refutar esse erro quando a ocasião se apresentou. Aos que pudessem ainda partilhar dessa opinião, lembramos o que foi dito em outra circunstância, em junho de 1862, que a sociedade se limita a prover as despesas correntes e não possui reservas. Para que pudesse formar um capital, teria de visar o número. É o que não faz nem quer fazer, pois seu objetivo não é especulação, e o número nada acrescenta à importância de seus trabalhos. Sua influência é toda moral, e o caráter de suas reuniões dá aos estranhos a ideia de uma assembleia grave e séria. Eis o seu mais poderoso meio de propaganda. Assim, não poderia ela custear semelhante despesa. Os gastos de viagem, como todos os necessários às nossas relações com o Espiritismo, são cobertos por nossos recursos pessoais e por nossas economias, acrescidos do produto de nossas obras, sem o que nos seria impossível acudir a todas as despesas consequentes à obra que empreendemos. Dizemos isto sem vaidade, unicamente em homenagem à verdade e para a edificação dos que imaginam que entesouramos. Foi uma declaração que ele fez na Revista Espírita em novembro de 1862. Em 1862, Allan Kardec fez também aparecer uma refutação às críticas contra o Espiritismo no ponto de vista do materialismo, da ciência e da religião. Em abril de 64, publicou A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, sua aplicação e sua concordância com o Espiritismo. O título dessa obra, depois, foi modificado. Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui tem uma nota da editora dizendo que Allan Kardec, no livro Viagem Espírita, revela ter desistido da ideia de publicar o opúsculo que anunciara um ano antes, sobre a refutação das críticas contra o Espiritismo do ponto de vista do materialismo, da ciência e da religião. Por isso que a gente não tem esse livro. Ele não existe. E assim vamos terminar nossas leituras de hoje com as frases de Emmanuel, no livro Perdão e Vida. Também foi psicografado por Chico Xavier. Abramos o coração ao sol da prece e roguemos ao Pai nos conceda visão. Em torno de nós, no campo físico e além dele, corre generoso e incansável o rio da bondade celeste. Basta hoje em nós o amor pelo bem e a vocação de servir para que as bênçãos desse manancial nos felicitem a vida.